Voltamos a mais um bloco do programa Cabo Frio Tem Voz. Estou aqui, para quem sintonizou agora, com o pastor Luiz Eduardo. Ele vai responder, eu acabei de perguntá-lo sobre a questão da luta, de todo o trabalho da Igreja Betel para conquistar o novo templo, a nova visão social que o pastor trouxe para a igreja, e ele vai responder isso agora. Pastor? Vanderlei, eu louvo a Deus por ter um vereador de nossa cidade que consegue ter essa percepção. Primeiro, por ter o temor do Senhor, né? Como Amém. Você tem, e louva a Deus por isso. E até por essa percepção, porque quem não tem esse conhecimento, porque o ditado pelo povão aí é que pastor é ladrão, que todo mundo está dizimando para o pastor estar trocando de carro. Se por outro lado você está construindo um templo grandioso, vai dizer porque está fazendo templos faraônicos, megalomaníacos. E qual o propósito? Então eu louvo a Deus por essa sua percepção, que o ministério de Jesus também teve críticas. Embora Jesus não construiu nenhum templo, mas foi chamado de Beuzebu, de beberrão, de mulherengo. Falaram isso de Jesus. Então falar isso de nós hoje está até esperando. É ter uma estrutura, maturidade para lidar com isso. Agora, realmente a gente passa infelizmente por isso. Agora, eu preciso deixar isso claro e louvo a Deus por esse espaço que vocês estão me concedendo aqui no programa. A Betel é uma igreja trabalhosa, uma igreja de pessoas comprometidas com Deus. E Betel é uma igreja que está fazendo agora, em 2014, 52 anos, mais de meio século. Eu só estou aqui há 6 anos. Então não fui eu que estou fazendo a Betel. Seria uma utopia eu achar desse jeito. A Betel é uma igreja de pessoas muito competentes, guerreiras, gente compromissada com Deus e que vem fazendo um trabalho sério há muito tempo. O que a gente fez agora foi um trabalho de gestão. O senhor ajudou a crescer, mas já tinha base, tinha a construção já sólida. Com toda certeza, o trabalho do pastor que eu substituí, o Marcelo Fraga, foi um trabalho muito bem feito. Marcelo Fraga, que foi até SD do nosso distrito, ficou em Cabo Frio, na Betel, 6 anos. Então, pastorear uma igreja depois dele foi outro fator facilitador. Deixou a igreja muito organizada, justinha. Então, a gente veio para dar continuidade a esse trabalho. Na realidade, o que a gente empreendeu foi um trabalho do discipulado e uma pegada mais agressiva evangelística, do povo sair de dentro das 4 paredes. A gente deu um trabalho, e eu fiquei feliz de ver algumas igrejas até fazendo igual, é o tipo da coisa que não tem problema copiar. Você já deve ter visto aquele coelhinho na cruz do Calvário, na época da Páscoa, que se é dado nos sinais de trânsito com um copo d'água, sinal de vida. Já vi a equipe de evangelismo. Isso. Foi ele que morreu por você na cruz? Então por que na Páscoa você se lembra mais dele do que de Jesus? Foi nós que criamos isso há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, a gente distribui nos sinais de trânsito, no feriado de Páscoa, na entrada da cidade, cerca de 30 mil panfletos, 30 mil copos d'água, servindo água geladinha para quem passa nos sinais, falando do amor de Jesus, convidando para o espetáculo teatral Que Amor é Esse, que, aliás, esse ano vai ser em maio. E o senhor tem na cabeça como que vai ficar a planta física da igreja? Vão ser várias salas? Vai ser só tudo templo? Como que vai ser? Boa pergunta. Na realidade, o templo, nós optamos por o templo ficar no térreo. É uma nave que vai caber 2.200 pessoas sentadas, onde 1.300 dessas pessoas vão ficar no térreo, sem subir nenhum degrau. Por quê? O Anderson Nobre, que foi o nosso projetista, o Paulo Aurição, que foi o nosso calculista, a gente partiu do seguinte princípio: cada vez mais a população tem ficado mais idosa, com mais qualidade de vida. Então, por que você evitar transitar maior número de pessoas por elevadores e escadas? Então, o templo sendo térreo. E as salas de aulas, que vão ter 6 salas de aulas lá em cima, salas de aula para 100 pessoas, um mini auditório para 300 pessoas, que vai estar no segundo pavimento. Além do mezanino da galeria, onde vão estar os gabinetes pastorais, são 3 gabinetes pastorais, sala para reuniões, berçário. A pessoa vai poder assistir o culto de dentro do berçário com o seu bebê, sem precisar, tem como, climatizado. Então não será mais necessário 2 cultos? Inclusive, domingo passado já tivemos uma experiência. Fizemos um culto único. Né? Porque é extremamente cansativo e para o discipulado é muito negativo. Fica a igreja do primeiro culto, a igreja do segundo culto.
Então fragmenta muito. Mas é um problema bom, né? Ter 2 cultos. É verdade, é um problema agradável, né, digamos assim. Mas eu louvo a Deus e o trabalho está sendo feito. A gente acredita que no mês de dezembro desse ano a gente deva estar inaugurando o templo, se Deus permitir, se não tiver nenhum contratempo, se Deus continuar providenciando recursos. Vão existir projetos sociais nessa planta física, ter salas para projetos sociais? Ótimo você ter perguntado, porque isso aí é um dos porquês de um grande templo. Porque a gente vai ter toda uma infraestrutura no segundo andar e nos fundos dessa igreja, onde a gente vai poder cursos de informática, curso de línguas, curso de surdos, curso de música, para poder inserir, como estava falando ainda há pouco, no outro bloco, as pessoas no mercado de trabalho, ou seja, não ser aquele elefante branco que só funciona 2 dias na semana, mas aproveitar todo o complexo, toda a infraestrutura, para a igreja estar a serviço da comunidade. Muito bem pensado. Então vai se tornar um grande complexo, né, com uma visão voltada para o social, com o objetivo de inserir a população no mercado de trabalho. A visão é essa? Exatamente. É a igreja se inserir na comunidade, ser sal da terra e luz do mundo. Perfeito, perfeito. Porque não adianta também um pastor, na figura dele, pastor, orar, pedir para que Deus mande rebanho, ele conquiste, mas não preparar o espaço, até físico mesmo, para comportar esses amados irmãos que chegarão. Se o pastor está orando para chegar a 500 pessoas na igreja dele, ou para conquistar essas 500 pessoas, e só tem lugar para 50, ele não tem fé, ele está orando, mas ele não tem fé. Mas a Betel, a gente está vendo que Deus está mandando, e vocês, através do Espírito, estão conquistando vidas e estão preparando o espaço para comportá-las. Também, verdade. Também iremos falar aqui de uma questão que eu tenho certeza que o pastor deseja falar, que é sobre o desabamento. Iremos falar no final do bloco. Então, você espere só mais um pouquinho que ele vai dar esclarecer esse fato de como aconteceu. Pastor, como que o senhor enxerga a relação política, religião, igreja, política? Como que você enxerga isso, principalmente aqui no nosso município? No que tange a igreja metodista ela é muito aberta a isso. A igreja tem inclusive um deputado federal, que é representante da igreja. O bispo Lockman defende isso, que você esteja inserido respeitando as devidas proporções. Ou seja, no que tange a igreja metodista, ela tem uma forma de pensar. Ela acha que a igreja tem que se inserir. Agora eu, como pessoa física, Luiz Eduardo, eu acho que é muito importante que a igreja esteja inserida dentro desse contexto político. Talvez não partidário, propriamente dito, mas deve ter seus representantes. Agora mesmo, por conta da obra, a gente sabe a importância de a gente ter representantes, ter porta-vozes para se fazer valer. Existem tantos assuntos que estão em foco, questão de manifestação gay e uma série de outras coisas, e eles têm os seus representantes. Então, por que nós não termos representantes? Nós, na Bíblia, temos um grande exemplo, José, que foi governador do Egito. Um grande representante que fez uma grande diferença, sendo temente a Deus, e fez a diferença. Acho muito importante que nós venhamos a ter representantes. Acho muito importante que a gente saiba, respeitando as devidas proporções, estejamos inseridos nesse meio. Um grande exemplo é o seu próprio pai, o Silas. Verdade. Olha quantos anos o Silas está na mesma igreja, na mesma denominação, está ali fazendo o trabalho dele. Quantas eleições, já nem me lembro aqui. Eu sou cabofrense. São cinco mandatos consecutivos. Acho que foi para o sexto agora como vice. Como vice, né? Todos vitoriosos. Seguramente, 3 dessas eleições, eu com a minha esposa votamos no seu pai para vereador. Então, eu acho muito importante isso, você ter bons cristãos que passam o tempo e não varia. Não é aquele cristão que cai de paraquedas só na hora da eleição, mas tem uma vida com Deus, tem uma vida na cidade. A igreja, a cidade precisa hoje de ícones, referências no meio evangélico, junto ao poder público. Nós precisamos disso. Na própria Câmara, eu consigo vivenciar a questão de ter uma bancada evangélica. Não que a gente esteja lá para defender somente a causa cristã, não. Mas o Senhor defende que nós, como evangélicos,
temos que nos posicionar à questão dos políticos que ferem os nossos princípios básicos do Evangelho, como a gente vê aí pessoas querendo de forma agressiva ferir esses princípios e não deixando às vezes nem que a gente se defenda, achando que é um preconceito a gente defender os nossos princípios, a nossa razão religiosa. Como que o senhor enxerga? Você acha que a gente tem que se posicionar contra esse tipo de política? Com toda certeza. Vocês devem se posicionar sim. Eu, inclusive, já estive conversando, Vadrinho, inclusive com o Paulo Henrique, que é vereador juntamente contigo, que é também da nossa igreja, que teve um período de transformação tremendo diante de Deus. E é uma das pessoas que eu mesmo já estive falando com ele da importância dos evangélicos dentro da Câmara se unirem e se posicionar. Porque às vezes eu vejo que, infelizmente, isso acontece no nosso meio. Nosso meio que eu me refiro a evangélicos. Não vibra com uma alegria com o sucesso de outro. O povo evangélico ainda não tem esse nível de inteligência política, não se une. Quando o adversário se une, a gente é muito fragmentado ainda, a gente precisava se unir um pouco mais em prol de determinadas coisas. No ano passado, o pastor Silas Malafaia fez uma manifestação lá em Brasília, né, sobre essas questões. Eu estive lá presente e eu não me lembro de ter visto outros pastores daqui da região, lá em Brasília, mas eu fiz questão de estar presente. Eu era um dos poucos pastores da instituição metodista, mas se fiz de apresentar, eu estava junto com o pastor Cláudio Duarte, que é um amigo que está sempre aqui conosco também. Exatamente. E mais do que em qualquer outro momento, eu defendo e acho que tem que ter mesmo uma bancada evangélica, uma representação, até para defender os nossos valores, porque muitos dos problemas que a nossa sociedade hoje enfrenta é fruto da ausência de valores cristãos, gerando essa sociedade corrompida, sem temor e desrespeitosa até, em alguns momentos. Pastor, a gente está falando aqui a sua visão de alguns líderes evangélicos. E a sua visão sobre um líder católico, o Papa? Qual a sua visão sobre esse representante católico, o Papa, o líder? O Papa, eu acho ele uma pessoa maravilhosa, sabia? Aliás, um cara para frente, é fato, né, que a Igreja Católica o levantou, na minha opinião, escolhido a dedo. É fato que a Igreja Evangélica Protestante cresceu muito e, em decorrência disso, houve um decréscimo muito grande dos fiéis junto à Igreja Católica. Então, com toda certeza, este Papa veio para tentar resgatar isso através do movimento carismáticos, através de tantos outros. Mas o Papa é um homem de Deus, que quer queira, quer não, está defendendo valores cristãos, está falando, teve se posicionando aí contra uma série de heresias que tem se levantando e que a Bíblia diz que nos últimos dias vão se levantar. O Papa não é nosso problema. Acho que a gente tem que orar por ele, é mais um outro líder que está defendendo os valores cristãos. E isso aí, eu não estou falando de questões de cunhos doutrinários, com relação à visão bíblica, mas eu estou falando com relação a valores cristãos. É um homem que agrega. Você vê que teve essa manifestação toda agora no Brasil, ano passado, né, da grande cruzada, né, da Igreja Católica. A gente não houve um incidente. O carnaval, uma série de morticínios, patrimônio público sendo deteriorado. Eles fizeram esse evento na praia de Copacabana. E olha que grande lição. A gente fez a marcha para Jesus aqui em Cabo Frio, não houve uma lixeira quebrada, não ficou um lixo na rua. Olha todavia, existem outras manifestações de outros segmentos que essa história não se repete. A gente vê paredes pinchadas, patrimônio público sendo deteriorado. Então, eu acho que a gente deve... Até atentado ao pudor. Eu vejo em algumas manifestações que estão fora dos nossos valores, eu vejo que elas têm que ter um limite. Eu defendo que cada um tem o direito de manifestação, de se organizar, de ter um grupo, mas tem que respeitar a família, tem que respeitar as pessoas que estão passando na rua, as pessoas que estão assistindo TV. Isso eu não consigo entender. Eu defendo. Quem quiser se unir para se defender, se organizar, tudo bem. Mas a gente não pode ver o que a gente vê na rua.
às vezes com alguns segmentos que não convém a gente até aqui falar, mas graças a Deus... É a liberdade de expressão, né? Todos têm o direito e a liberdade de expressão. Agora, desde que esse direito não venha ferir o direito de outros. Isso é uma verdade que a gente tá querendo trabalhar. Pastor, só para a gente terminar o bloco, como eu prometi, aqui no finalzinho do bloco, perguntar sobre o incidente que teve do desabamento, acho que foi de um pedaço da laje. Conta como foi direitinho, até para a gente não ouvir de bocas de terceiros de uma forma deturpada. Fala agora ou fala do outro bloco? Não, fala agora. Pode falar agora. Pode falar agora? Eu quero agradecer mais uma vez esse espaço que vocês estão me fornecendo e é muito oportuno poder explicar isso. A Igreja Metodista ela é muito organizada no que tange. Eu falo contra a Igreja Metodista num todo. E nós somos uma Igreja Metodista. Então, conclusão, seguimos esse mesmo perfil de organização. Quando Deus nos deu o projeto no Novo Tempo, a gente procurou o Anderson Nobre, procurou o Paulo Oressão para fazer o cálculo estrutural, para fazer o projeto de estrutura. Depois veio aquele longo tempo, que durou 1 ano, de elaboração de projetos para levantar recursos e qual a empresa que iria executar essa tarefa. Não é o tipo de obra que dá para se fazer em mutirão. Para você ter uma ideia, tem cerca ali de mais de 100 sapatas, estacas, que foram furadas, cada uma com 15 metros de profundidade. Que isso? É exatamente isso. Cada uma, e tem mais de 100 ali. Então não é um projeto para você chamar os pedreiros que congregam na igreja para fazer um mutirão. É uma obra séria, que tem um engenheiro presente, técnico de segurança do trabalho presente na obra. E por que eu falo que foi importante essa pergunta? O que a gente já recebeu de fiscalização ali, seja de meio ambiente, seja de postura, seja de obras, já foram lá para ver se os funcionários estavam usando filtro solar por conta da temperatura. Você acredita? Então, todo tipo de fiscalização possível e imaginável nós recebemos. A gente não ia começar uma obra dessa envergadura se não tivesse com o projeto todo, de fato, regularizado. E do qual a gente regularizou direitinho, está tudo regularizado. E no projeto, quando a gente deu entrada na prefeitura, a qual temos o alvará de licença da obra, já mostrava quais seriam as partes que seriam edificadas e as partes que seriam demolidas. No primeiro momento, até por questão de acústica, a gente ficou abrigando o templo antigo e fazendo a obra por fora. Chegou agora no momento em que houve necessidade, por conta do andamento das obras, de nós sairmos de dentro do pequeno templo e já para que a demolição começasse. Demolição essa que já foi dando entrada, o processo foi legalizado e a empresa, com todas as ferramentas, tudo que era necessário para fazer uma demolição segura, começou a fazer. Na realidade, a laje não desabou, ela estava sendo demolida. Já estava sendo demolida. Já estava sendo demolida. Inclusive, nós adiamos alguns cultos que nós tivemos ao longo da semana. O povo da igreja não tem crise. A crise está do lado de fora dos muros. Pessoas que dizem que foi adiado tudo. A gente já teve outros cultos cancelados por conta de fase de demolição, de transição de determinadas ferramentas. Então, especificamente, no dia em que houve esse incidente, havia um trecho de uma laje que estava sendo picotada com martelete, uma ferramenta, eles já haviam picotado. Já estava picotado, né? Exatamente, porque o procedimento estava sendo o seguinte: por conta dos vizinhos e para não gerar nenhum abalo na estrutura de quem quer que seja, picota-se com o martelete, depois vem a patroa e derruba aquilo que já foi picotado. Chegou a hora do almoço, eu estava lá atrás, até no escritório, numa estrutura que nós alugamos para poder estarmos ocupando, já que o andamento das obras está transcorrendo. Então, o que aconteceu de fato foi o seguinte: eu inclusive estava com uma empresa de ar-condicionado removendo os tubos de cobre, os outros splits, por conta já dessa demolição, ventiladores de parede, isso já estava sendo demolido. Essa laje que estava sendo picotada, ela veio abaixo, ela desabou, mas ela já estava toda picotada, inclusive já sem o miolo do concreto, que ela primeiro foi mastigada, né, quebrada, fragmentada, para não ficar muito peso, e ficou só as extremidades. Esse peso dessa extremidade foi um trecho que não dá 5 metros quadrados de laje que caiu. As próprias fotos,
A própria Renata Cristiane esteve lá fotografando, postou no blog dela, está lá o tamanho da laje. Uma laje de aproximadamente 5 metros quadrados, que já estava picotada e caiu. O funcionário não caiu lá de cima da laje, como o noticiário disseram. Porque se ele tivesse caído de lá, ele teria quebrado no mínimo uma perna, um braço, porque é um pé direito de 4 metros de altura. Na realidade, no horário do almoço, ele foi pegar um desses marteletes que estava lá embaixo e feriu o pé. De fato, ele feriu o pé mesmo. De fato, a laje caiu mesmo, mas era uma laje que já estava sendo demolida e estava toda picotada com martelete. Esse funcionário feriu o pé, esse funcionário levou 12 pontos. Foi levado para o UPA, esse funcionário tem carteira assinada, ficou 12 dias de atestado médico, continua trabalhando na empresa, aliás, todos são de carteira assinada, inclusive o Ministério do Trabalho teve fiscalizando a empresa, até talvez por conta desse incidente, foi feito todo lá dentro da empresa, não foi nem dentro da igreja, porque a empresa foi terceirizada, contratada para executar esse serviço. Mas aí aproveitaram, né? Os adversários são muitos, para querer fazer um carnaval, uma tempestade no copo d'água. Na realidade, foi um trecho de uma laje que já estava sendo demolida e que caiu. Mas a pessoa feriu? Feriu sim. Agora, não foi que caiu lá de cima. Senão teria desabado. Pastor. E essa é a informação oficial, a qual o engenheiro responsável da obra relatou por documento. E isso eu postei até no site da igreja. E isso a gente noticiou nos informes que a igreja tem. Obrigado até por o senhor estar explicando de primeira mão para nós, porque ficamos feridos quando a gente vê nós, que estamos inseridos em um contexto cristão evangélico, alguém atacar uma pessoa que a gente admira. A gente vê que tem um caráter trabalhado, uma pessoa que vem com uma estrutura espiritual sendo trabalhada, uma estrutura familiar e chega como um dos grandes pastores da nossa cidade, e a gente vê pessoas querendo minar a sua pessoa. O senhor fica triste, mas a gente também fica, pastor. Muito obrigado pelo senhor esclarecer para nós e para todos os telespectadores. Vamos agora chamar mais um bloco, mas voltamos já com o pastor Luiz Eduardo. Peter.